E aí, galera, a TV Palmeiras quer chegar a 1 milhão de inscritos? Bora? É só se inscrever. Um dos nomes mais pedidos, e acho que o nome mais adequado para esse quadro, porque é o jogador com mais experiência internacional do elenco do Palmeiras. Felipe, seja muito bem-vindo ao quadro Fora de Casa. Eu vou começar de primeira assim. Quem deu a ideia de Felipe Melo de Carvalho ser jogador de futebol da sua família? Quem foi o cara que, ele pode ser jogador? Meu pai. Seu pai tem uma grande importância na sua vida, né? Porque era ele que te levava, assim, pros treinos. Como foi o seu começo no futebol? Meu pai trabalhava na CSN em Volta Redonda. Às vezes fazia serão, muitas vezes, né? Pra poder me levar pra treinar. E confesso que muitas vezes meu pai me apoiou de forma incrível junto com a minha mãe. E realmente foi isso que fez eu, a cada dia, a cada ano que passava, gostar mais e querer ainda mais ser jogador de futebol. E como que era a sua rotina de sair de Volta Redonda e já ir treinar no Flamengo? Você tinha que cruzar quase 300 quilômetros de ida e volta. Como que foi isso pra vocês? Quando eu fui pro Flamengo com 9 anos, meus pais acharam que eu era muito novo ainda para morar sozinho, para morar na concentração, ou com meus avós, né? Coisa que aconteceu posteriormente. Então eu tinha o estudo, né? Eu acordava cedo para estudar, acabava a escola por volta de meio-dia. Meu pai já me pegava na escola e a minha mãe fazia uma marmita, né? Essa marmita, eu comia a marmita, depois de comer eu dava na boca pro meu pai dirigindo o carro e eu dava na boca dele. Isso no carro, né? No carro, dirigindo até o Rio. E quando chegávamos no Rio eu treinava, né? E quando acabava de treinar, por volta de 5 horas da tarde, e voltava para casa, chegava por volta de meia-noite em casa e no outro dia a mesma rotina. Então ficou isso aí 2 anos, 3 anos dessa maneira, até eu criar um pouco mais de idade e meu pai achar por melhor eu morar no Rio. Já passou por alguma situação assim meio tensa nessas travessias, alguma vez que seu pai estava meio cansado, com sono, você teve que dar uma alertada nele? Já aconteceu alguma coisa assim? Já aconteceu. A gente sabe que nós estamos aqui pela misericórdia de Cristo, né? Realmente Deus tinha planos na minha vida e óbvio que a gente sempre orava. Minha mãe é uma mulher de oração, dobrava os joelhos e orava. Ainda faz isso, né, com frequência. Eu lembro de alguns momentos de o meu pai falar que estava com muito sono porque fazia serão e não dormia. E falar, fica olhando pra mim, que se eu dormir qualquer coisa, você me acorda, fala comigo. Saímos muito cedo, no segundo ano eu saía muito cedo de casa, saía 4 horas da manhã. Aí eu mudei a rotina, não era já mais treino a escola de manhã, a escola era de noite. E eu lembro que nós saímos 4 horas da manhã para não pegar engarrafamento, senão não teria como chegar. Chegávamos às 6 da manhã, mais ou menos, na Gávea e tinha aquele tempo de tirar o cochilo. E muitas vezes, eu lembro meu pai uma vez acordou e falou, rapaz, eu não lembro de como nós chegamos aqui. Não lembro de como nós chegamos aqui, de tão cansado que eu estava. Mas graças a Deus, como eu falei, pela misericórdia de Cristo, e também meu pai sempre foi um cara muito prudente, né, no trânsito. Então isso realmente fez com que essa caminhada fosse uma caminhada de sucesso. E seu pai, numa entrevista, falou que você às vezes chorava porque você ficava com saudade dos seus irmãos, dos seus amigos. Foi difícil esse comecinho de carreira pra você? Difícil. Chegava no domingo, quando eu comecei a morar com meus avós, quando chegava no domingo, no sábado, depois do jogo, eu ia pra Volta Redonda, pro interior, ficar com meus pais, né? Sempre fui muito apegado aos meus pais. Então, chegar no sábado e domingo, eu pegava um ônibus de 11 horas, que era o último ônibus. Muitas vezes no trajeto, eu ia todo o trajeto chorando porque eu não queria ir. E lembrar que no outro dia, na segunda-feira, começava toda a rotina de treinamentos novamente. Foi por isso que você chegou num momento, logo no comecinho, e não quis mais jogar? Aí tanto que foi convencido a voltar a jogar? Não, em nenhum momento eu tive essa situação de, não vou jogar mais futebol. Existiam alguns momentos, porque eu acordava, depois eu fui morar no Rio, eu acordava às 4 da manhã, andava mais de 3 quilômetros para pegar um ônibus, numa das piores favelas no Rio de Janeiro. Depois o Flamengo treinava na época na juvenil, infantil, na Avenida Brasil, né? Então eu tinha que pegar um ônibus até um lugar, depois até um outro lugar, depois ter que sair caminhando novamente. Era bem complicada essa situação. E muitas vezes eu via colegas meus assim, da escola, colegas meus do dia a dia, do meu bairro, saindo. Eu acordava às 4 para sair, para trabalhar. Eles voltando. E eles voltando das festas. E aquilo dali realmente, eu falei, poxa, eu queria usufruir um pouco, né? Curtir um pouco a festa, curtir aquela minha época da adolescência, né? Mas é o preço que se paga. E eu realmente resolvi pagar o preço e agradeço muito a Deus, porque muita gente paga o preço e não chega, né? Sim. E eu sou um privilegiado de poder pagar o preço e chegar. Como que foi sair dessa comunidade e virar o jogador que você virou? E por que você acha que o futebol salvou a sua vida? Como que foi viver lá? Os meus pais nunca deixaram faltar nada pra mim, sabe? Eu nunca tive de repente, poder ter o melhor carro do momento, mas tampouco andávamos a pé.
Meu pai tinha um carrinho dele, né, popular, mas tinha um carrinho dele, trabalhava para isso. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu tinha um sonho de poder comprar um bom tênis, um tênis de marca, de poder ter um relógio legal, de poder ter uma casa própria, morar numa boa casa, de conhecer países, né? E isso aí é o futebol. O dom que Deus me deu foi dentro do futebol. Quando eu falo salvou a minha vida, é isso, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse o futebol. E você falou que seus pais nunca deixaram de faltar nada dentro de casa. O seu salário, mesmo nas categorias de base, você ajudava nas contas de casa ou eles sempre falaram, não, Felipe, esse dinheiro é seu, você gasta como você quiser? No início eu ajudava um pouco na gasolina e tal, mas a maioria das vezes meu pai não queria. Meu pai falou, não, isso aí é pra você, isso é seu. Vai, compra o que você tiver que comprar, compra a sua roupa. É por isso que eu falo que meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína, porque eles realmente deixavam de repente, fazer alguma coisa pelos filhos. Como é normal o pai fazer isso pelo filho, né? O amor de pai, o amor de mãe pro filho realmente é... Eu tenho 4 filhos e eu sei o que é isso. E você depois sai do conforto do Rio de Janeiro, que eu imagino que ali você se sinta em casa e vai para Minas, para Belo Horizonte. Como que foi essa sua transferência para BH? Como que você se adaptou lá? Eu cheguei numa fase no Flamengo na qual eu não era considerado como pode dizer, eu não tinha dinheiro de sobra. Eu não poderia ficar 3, 4 meses sem ganhar o meu salário, porque realmente era bem complicado. Sobretudo aquele momento ali para um garoto que ganhava pouco, né? Então aconteceu, nós tivemos alguns problemas, eu fui para o Cruzeiro e ali realmente, apesar de ter ganhado alguns clubes, alguns títulos no Flamengo, títulos esses que é uma coisa você ganhar um título jogando, outra coisa você ganhar um título porque você faz parte do grupo, né? Então foi os primeiros títulos que eu ganhei jogando. Eu fico muito contente de poder ter saído do Flamengo e ter ido para um clube que realmente... ter ganhado títulos de uma forma, os primeiros títulos jogando. E para BH você foi sozinho? Fui para BH, eu com 17 anos, com 18 anos eu me casei, com 17 para 18 anos eu me casei. Foi um casamento muito precoce, né? O meu filho, a minha ex-mulher estava grávida. Foi assim, muito rápido a minha ascensão e logo começamos a ter problemas, porque pela imaturidade, enfim. E eu fui para Minas com ela, mas durou muito pouco. 2, 3 meses depois, nós nos separamos. Seu primogênito, ele nasceu, foi o único filho seu que nasceu aqui no Brasil. Você acha que você foi pai muito cedo? Não, era meu sonho ser pai. Eu lembro que meu pai chegou para mim uma vez e falou assim, você vai ter um irmão. Você vai ter um irmão, o nome dele vai ser Lineker. Pô, Lineker? Ele é Lineker. Eu falei, pô, não coloca Lineker não. Tinha 7 anos. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vou ter um primeiro filho, vai ser homem e o nome dele vai ser Lineker. Eu gostei muito do Lineker. E ele trocou, o nome do meu irmão é Nicolas. E eu lembro que quando a mãe do Lineker estava grávida, nós fomos fazer ultrassom para saber se era menino ou menina. Na época ele estava com a perninha fechada e a médica falou assim, eu tenho mais de 30 anos de experiência e pela forma de não sei o que e tal, é menina. Eu falei, não, a senhora está equivocada. E foi assim, ela me olhou assim e falou, eu tenho 30 anos de experiência. Você sentiu que ia ser desculpa, mas é menino, é o Lineker. E passou mais 3 dias, nós voltamos lá e era menina, era o Lineker. Eu falei, eu não tinha nenhuma dúvida de que seria realmente, eu sempre orava e pedia para Deus. O meu sonho era ter 3 meninos e uma menina. Desculpa, meu sonho era ter 2 meninos e uma menina com uma mulher, né? E realmente foi o que aconteceu. Realizou. Eu tenho o Davi e o Luke e a Pietra com a Roberta, e são mais de 12 anos de casado. É isso que eu ia falar agora, porque em 2004 você se transfere pro Grêmio, né, pro Sul, e apesar de futebolisticamente essa sua passagem pelo Sul não ter sido tão badalada quanto no Cruzeiro, você conheceu imagino que a mulher da sua vida lá. Como que foi esse começo de relação? Como que você conheceu a Roberta? Eu conheci uma menina que não sabia quem eu era, né? E aquilo dali foi importante para mim. Eu lembro que foi num domingo e nós estávamos ali em Porto Alegre, não teve jogo, não teve nada. No outro dia, na segunda de manhã, teria treino. E um amigo me ligou e falou assim, vamos sair. Eu falei, não, amanhã eu tenho treino de manhã. Ele, não é balada. É uma situação de tarde que tem, é tipo um happy hour de tarde e tal, bem tranquilo. Eu falei, então bora, vamos. E quando eu cheguei lá, eu vi a mulher da minha vida. Confesso que foi muito difícil, não foi fácil, porque o mundo de hoje, sobretudo, deixou um pouco esse negócio de conquista de lado, né?
Hoje existe muita facilidade, chegou e até as músicas são propícias para isso, né? Pegação total. E eu sou um cara que eu nasci num lar onde eu vi o romantismo entre meu pai e minha mãe. Escrevi no espelho Eu Te Amo, são mais de 30 anos de casado e são eternos namorados. Então eu aprendi com isso. Eu aprendi a conquistar, a gostar dessa situação de conquista. E foi o que aconteceu com a minha esposa. Eu fiz de tudo para conquistá-la. Creio que conquistei, que já são mais de 12 anos de casado. Deu certo, né? Deu certo. E eu agradeço muito a Deus por ter passado aquele pouco tempo em Porto Alegre, mas que me fez realmente conhecer a minha outra metade. E teve um ex-jogador do Palmeiras que te ajudou nesse primeiro encontro, não foi? Como é que foi essa história com o Michel aí? Na verdade, no dia estava o Michel Bassi e estava o Cláudio Pitbull, que é um grandíssimo amigo meu. Nós estávamos juntos no dia e eles falaram comigo assim, essa menina aí não olha não, que essa menina é marrenta demais. Nem dá bola. Não dá bola, que ela é patricinha e tal. E eu falei assim, opa, já que ela é gosto do patricinha, difícil. não. Então, porque se você quer constituir uma família, você não vai numa menina ou num menino, né, a menina para um menino, você não vai uma pessoa que é considerada uma galinha, ou um homem que é considerado galinha. Galinha é aquele que pega tudo, vai pegando isso. Ou uma menina que é considerada a menina que sai ficando com todo mundo. Não é isso que você quer pra você, né? Então quando eles falaram comigo, poxa, ó, a menina é marrenta pra caramba, como é que você sabe que é marrenta? Tá na noite? Não, é marrenta que é filha de patricinha aí, não sei o que, tal. Eu falei, então tá. E realmente, quando eu comecei a conversar com a Roberta, a gente brinca até hoje, que foi bem complicado, ela não olhava na minha cara, ela é marrenta pra caramba. Eu falei, essa menina, eu converso com ela, fico olhando pros lados e tal, foi bem complicado. Mas deu certo. E essa história que ela demorou um mês pra te dar um beijo é real? Como é que foi? Na verdade, ela a primeira vez ela falou comigo assim, ó, ela tava pra buscar a irmã dela, numa festa que a irmã dela ia sair de madrugada, e eu falei assim, não, dorme lá em casa. Depois de 2 semanas, não estávamos namorando ainda, eu falei assim, já tínhamos saído algumas vezes pra jantar. Eu falei, vamos dormir lá em casa. Ela, tá, eu posso dormir lá, mas não vai acontecer nada. Eu falei, tem problema, não vai acontecer nada, de boa, tranquilo. Ela foi dormir em casa e eu lembro que ela dormiu na cama, eu vim por trás, encostei nela. Quando eu encostei nela, eu tomei uma cotovelada, ela levantou e falou assim, me respeita, se você me encostar, eu vou embora, eu nunca mais olho pra você. Eu falei que ia vir pra cá pra dormir aqui, porque daqui a pouco eu vou buscar minha irmã, eu tenho alguma coisa pra fazer. Que eu deitei de lado, eu falei, nossa, é a mulher da minha vida, é a mulher da minha vida. Uma vez nós estávamos lá em casa e eu acabou chegando finalmente o beijo, né, que era tão esperado, depois de muito tempo, quase um mês por aí. E quando eu dei o primeiro beijo, eu pedi ela em namoro. Mas as coisas foram muito rápidas, ela estava já se formando, ela é fisioterapeuta, ela já estava se formando já. E foi ela se formar, depois de 2 meses, eu recebi uma oferta e fui para o Mallorca da Espanha e eu fui para lá, fiquei um mês depois ela foi com meu irmão, construímos tudo que temos hoje juntos. É isso que eu ia perguntar, porque uma coisa é você se adaptar em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, que são aqui dentro do Brasil. Como que foi essa sua transferência para a Espanha, um outro país, primeira transferência internacional sua? A minha chegada foi um pouco, como pode dizer, foi inusitada. Eu fui para Maiorca, e Maiorca é uma ilha, né? Palma de Maiorca, e não faz tanto frio. E eu lembro que eu estava em Portugal, em Lisboa, e o menino que trabalhava comigo na época falou comigo, ó, pode ir e tal, mas fica tranquilo que não faz frio. E eu fui com a camisa normal, era inverno lá, né? E tava muito frio em Lisboa, mas eu falei, então beleza, fui. E quando eu cheguei, abriu a porta do avião que eu tava descendo, tinha neve. Eu falei, mas neve? Você falou que não faz frio? Como assim? Ele, cara, é a primeira ou a segunda vez na história que neva. Eu falei, não é possível, eu já cheguei bem então foi bem lá. E chegou neve, eu falei, caramba, neve incrível, nunca tinha visto neve. Eu falei, caramba, que loucura. E eu fui muito ajudado, assim, eu não tinha brasileiro no time, eu lembro que tinha um uruguaio, que nós jogamos inclusive contra o Peñarol, e ele era o diretor do Peñarol, de Los Santos. Agora em 2017? Isso. Que me ajudou muito, que era um dos capitães do time. O Marco Giuliano, que é um italiano que jogou muito tempo na Juventus, na seleção da Itália, que era o zagueiro também. Esses caras me ajudaram demais. Eles passavam no hotel onde eu estava para me buscar. Depois que eu mudei para o apartamento, me buscavam, me levavam nos lugares. Sempre tinha alguma coisa de um jantar do clube, eles me levavam, sabe? Então, não foi uma adaptação tão difícil assim. Mas não passou dificuldade nenhuma assim na Espanha? Quando eu cheguei na Espanha, eu lembro que... Não no Mallorca, mas depois nós fomos pro Racing, eu fui pro Racing Santander, fiquei 6 meses no Mallorca, fiz um contrato de 6 meses. Quando eu cheguei no Racing Santander, eu lembro que eu não tinha cartão de crédito, né? Apesar de já ganhar um bom salário, eu não tinha, tava para fazer ainda, tinha algumas coisas no Brasil, e o clube ficou de me pagar um dinheiro, não pagou, e eu não tinha, abri a conta, mas o cartão demorou um pouco para chegar. Eu lembro que nós estávamos no hotel, foram assim,
uma semana comendo a mesma coisa do hotel, a gente já não aguentava mais. E o dinheiro que eu tinha era para pegar o táxi para ir treinar e voltar. Eu lembro que uma vez num táxi, não faça isso, gente. Eu creio que é até errado, mas não sei se foi errado ou foi Deus que mandou. Eu falei, nossa, eu tenho que comer uma carne, porque era a mesma coisa, era um sanduíche, não tinha... Né, não era um hotel que tinha um restaurante próprio do hotel. Que tal, você então comia? era um sanduíche que eu comia lá e tomava água, tomava suco. Almoço e jantar? No almoço e jantar a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, e a minha esposa também. Eu falei, não pode. E eu lembro que nós saímos quando eu entrei no táxi, entrei na parte de trás, quando eu olho pro chão, 50 euros. Falei, cara, 50 euros, algum passageiro deixou. Sim. Eu não vou dar pro taxista porque não é dele, o cara é presente pra mim. Aí eu tava indo pro hotel, falei, eu tive 50 euros pra minha mulher e pro meu irmão. Falei, 50 euros. Achei, falei, faz o seguinte, eu falei pro taxista, vai pro Corte Inglês. Corte Inglês é um centro comercial que tem lá, nós fomos no Corte Inglês e eu comi um bife desse tamanho, eles comeram pra caramba. Foi o melhor bife da sua vida. Foi uma coisa mais linda do mundo. E nós comemos e depois passou 2 dias, já toda a situação foi transtornada, né? Eu peguei meu cartão de crédito, já estava com dinheiro, e enfim, aí depois já mudei para o meu apartamento também, e a gente fez tudo de forma tal que me ensinou um pouco a dar um pouco de valor, né? Porque a gente às vezes acha que, tipo, não, tem um franguinho, tem tal, não como, lá em casa é assim. As crianças, não, hoje não quero isso, não quero isso, não. Como que tem. Como que tem e dê valor que tem, porque tem gente que não tem, porque Sim. Quem passa por isso sabe. E você falou do seu irmão, o seu irmão foi pra lá. Tem uma passagem que ele tava conversando com um japonês na arquibancada. Como que foi isso? Eles não estavam se entendendo muito bem, né? Isso foi no Maiorca. Na realidade, meu irmão é uma fera, né? Muito brincalhão, risonho pra caramba. O Cid, ele... Quando eu cheguei no Maiorca, chegou um astro do futebol japonês no Maiorca. Até então, que era o Yokubo. E toda a imprensa do Japão estava ali, todos os japoneses estavam ali. Meu irmão não falava espanhol, eu lembro que meu irmão não falava espanhol, e tinha um japonês, e o japonês tampouco falava espanhol. Meu irmão tinha chego em Maiorca, tinha 10 dias. E eu lembro de treinar, eu ficava treinando e os dois dando gargalhada. Eu falei, será que ele tá falando inglês? Mas ele não fala inglês. Ele só fala português, o cara... Eu falei, o que tá acontecendo? Eu fui perguntar para ele, Cid, você dando gargalhada e tal, por quê? O que foi? Não, ele tava contando piada. Em japonês? Eu falei, mas... ele fala português? Não, japonês. Foi, se você entendeu? Não, ele tava fazendo cara, expressões, eu tava dando risada e ele, por que ele... Porque eu contei piada pra ele, ele gostou pra caramba. Eu sei que até hoje eles se falam, que eles trocam e-mail. Na Espanha também nasceu o seu primeiro filho com a Roberta, né? É isso aí. Nasceu o Davi, nosso espanhol. Eu tava concentrado pra jogar contra o Vídeo Real. Eu lembro que às 4 da manhã meu telefone tocou, bateu lá e eu saí, fui lá, era 5 horas da manhã mais ou menos, que o Davi nasceu, fui assistir o parto, voltei para jogar e estava feliz pra caramba. Acho que essa felicidade atrapalhou um pouco, nós tomamos 3. Riquelme, na época, estava voando no Vídeo Real, mas foi ali que o nosso príncipe espanhol nasceu. O que você sentiu quando você estava vendo, porque era a mulher da sua vida, né? Estava dando à luz ao primeiro filho do casal. O que você sentiu aquela hora? Eu me emocionei no nascimento de todos os meus filhos, sabe? Você acompanhou todos? Acompanhei todos. E foi emoção realmente ímpar, porque eu sempre tive um sonho de construir família, né? De poder ter herdeiros e você vê assim o nascimento de um filho seu com a mulher da sua vida e o chorinho, você vê a dependência dessa criança nesse momento, até então com os pais, realmente é algo que te faz chorar. E aí apareceu a Fiorentina na sua vida. E você achou que era o momento certo de sair da Espanha e ir para um novo país na Europa? A torcida da Fiorentina, Firenze, morar em Florença, ir no campeonato, taticamente falando, o melhor campeonato do mundo, que é o italiano, aquilo dali realmente me seduziu de forma tal que virou um sonho poder jogar naquele futebol. Sentiu alguma diferença da Espanha para a Itália, talvez no tratamento com você? Porque você foi contratado já com status de reforço de peso na Fiorentina. Senti já na minha chegada. Sim. Na minha chegada no Artemio Franchi, que é um estádio da Fiorentina, já teve centenas de pessoas me esperando, gritando meu nome, e eu fiquei um pouco assustado, confesso, porque eu não sabia que eu era conhecido já na Itália, né? Para mim foi um pouco assustador e também me senti um privilegiado, né? E comecei realmente a falar, poxa, tudo aquilo que passou desde pequeno lá está começando realmente
a acontecer. Tudo aquilo que eu sonhei está começando a acontecer. Eu imagino que esse tenha sido um ano muito importante porque foi o ano da sua primeira convocação para a seleção brasileira. E você achou que era uma pegadinha, né, quando te falaram que você estava convocado? Como que foi isso? Eu estava em casa e meu pai falou comigo sobre a convocação. Eu falei, você foi convocado, cara. E começou a gritar, falei, convocado, tá brincando. Aí eu entrei assim, te vi, o cara foi convocado. Soltei fogos. Foi realmente um momento muito, muito marcante. E acabou a coincidência de estar com os meus pais juntos ali, né? Na hora da notícia. Na hora da notícia, meus pais estavam ali, de coincidência, eles estavam visitando também. Então, para mim, foi um momento de muita alegria. E seu primeiro jogo, né, pela seleção foi contra a Itália, o país que você estava jogando, e você foi titular. Então deu tudo muito certo. Eu fui titular num jogo na qual era muito importante, porque até então estavam empatados nos confrontos, né? Não lembro quantos jogos, mas estavam empatados. E eu lembro que meu pai estava na minha frente, no hino nacional, eu estava na frente bem acima do banco de reserva, e estava na minha frente olhando, e na hora do hino nacional eu me emocionei, eu vi que ele estava emocionado também, e aquilo dele foi muito importante. Muito importante, a minha convocação em si, eu tinha muita certeza de que eu teria uma oportunidade. Porque às vezes a gente pede a Deus uma coisa, mas a gente esquece de fazer o nosso papel. Eu pedi a Deus uma oportunidade, mas eu batalhava para quando aquela oportunidade chegasse, eu pudesse estar preparado. E eu falei com meus pais, olha, as pessoas têm falado, eu vejo algumas pessoas na mídia falando, mas o Felipe Melo foi porque não sei quem machucou, o Felipe Melo é um completo desconhecido, vai, mas nem vai jogar. E eu falei com meus pais, com a minha esposa, eu falei, fiquem tranquilos, que alguma coisa vai acontecer. Deus não me levou para lá à toa. Então, se eu tiver que arrebentar no treino, eu vou arrebentar no treino. Se eu tiver que ter 5 minutos, eu vou jogar muito bem em 5 minutos. Se eu tiver que jogar, Deus vai me honrar, vai me capacitar, de tal forma que eu não vou sair mais da seleção brasileira. E foi o que aconteceu. Né? Depois, posteriormente, veio as eliminatórias, veio a Copa das Confederações, na qual fomos campeões, veio a Copa do Mundo, sem eu nunca ter sentado no banco de reserva. E eu creio que é uma história muito bonita, né? São vários jogos e apenas uma derrota. E a gente não fala de jogo com todo respeito, equipes consideradas pequenas, né? A gente está falando de jogo contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Itália, contra a Inglaterra. Então, me sinto muito honrado. Eu queria só voltar na parte do hino que você falou que olhou para o seu pai. Quando você se emocionou, o que passou pela sua cabeça? Tudo aquilo que vocês passaram, indo para os treinos, o que estava na sua cabeça que fez você chorar naquele momento? Passou tudo, passou o momento, os momentos das viagens, passou os momentos de choro de quando eu saía de Volta Redonda para ir nas noites de domingo para o Rio de Janeiro, às 4 da manhã me levantando para sair, para ter que caminhar e ver os colegas saindo das festas e eu não poder curtir as festas. De quando eu conheci a minha esposa, que eu não tinha nada, tinha algumas dívidas, e o quanto ela me ajudou para nós conquistarmos tudo aquilo juntos. Então, realmente, eu passou tudo isso na minha cabeça, mas no final, o fim dessa história, nessa história rápida que passa na sua cabeça era, conseguimos, graças a Deus. Pagamos o preço e conseguimos. Você tem uma forma única de se comunicar com seu pai nos jogos, né, que é o assobio. Como que surgiu isso e como que é esse famoso assobio? Meu pai, ele desde pequeno desde pequeno ele, vou te chamar, vou assobiar. Se você não escutar, o problema é seu. Mas é muito alto, não tinha como não escutar e era a forma que eu saía na quadra para jogar meu futebol, soltar pipa, fazer alguma coisa na rua. E quando ele queria que eu estivesse em casa, ele me assobiava, fazia mas muito alto, ele fazia, bota a língua para fora e faz altão. E até hoje, quando a gente está jogando, sempre que ele vem nos jogos, e a maioria dos jogos ele está presente, eu sei onde que eles estão por isso. Você consegue localizar no estádio, mesmo com a gritaria? Ou... Agora é um pouco mais, agora é mais fácil, confesso, porque eu já sei onde eles estão, por causa nós temos um camarote ali, então a gente sabe onde está, mas quando a gente joga fora alguma coisa antes, quando está já no aquecimento, ele já me assovia para eu já saber, para eu localizar, e a maioria das vezes eu sei onde que está. Você já citou a Copa das Confederações, um título pela seleção brasileira. No ano seguinte teve a Copa do Mundo. Acho que não cabe falar do que aconteceu. Você já deu várias entrevistas falando do que aconteceu, se arrepende ou não do que aconteceu. Eu queria perguntar outra coisa para você. Você, Felipe Melo, passou por uma situação complicada, de várias críticas, a gente está falando disso, depois da Copa. E o Neymar também está passando por várias críticas depois dessa última Copa. O que você, Felipe Melo, como pessoa física, poderia falar para o Neymar, pessoa física, para ele conseguir passar dessa fase que está todo mundo em cima dele? Eu já falei para ele, né? Na realidade, o Neymar hoje é o maior...
eu falei para ele várias vezes e todo mundo sabe, o Neymar não é um jogador normal, né? E as pessoas tentam buscar situações para tacar pedra no menino. Eu lembro que quando ele foi pro Barcelona, quando ele saiu do Barcelona, ele saiu do Barcelona porque é pipoqueiro e tal. Mas aí eu falei, eu lembro, eu dei uma entrevista, eu falei, senhor, mas foi campeão da Libertadores aqui no Brasil, levando o time nas costas. Chegou no Barcelona, foi campeão no Barcelona, fazendo gol na final da Champions League. Mas eu não sei mais o que é pipoqueiro, o que é ser um cara decisivo, porque pra mim isso é um cara decisivo, isso é um fenômeno. Um moleque que tem 19, 20 anos que faz uma situação dessa aí, é fenômeno. Não é à toa que até hoje o Messi sente falta dele. Se mandar voltar ao Barcelona, vai... Então, quer dizer, agora tudo é conversado, sabe? Eu acho que o brasileiro ele tem que melhorar essa situação de criticar, sobretudo, os seus, né? Lá fora não existe isso. Lá fora existe crítica? Existe. Mas tem um jogador que está levando o nome do país para outro lugar, eles procuram de todas as formas abraçar esse jogador. E aqui a gente procura de toda forma criticar o jogador. Eu acho que não é assim, eu acho que é de outra maneira. Respeito, porque cada um tem a sua forma de pensar, né? Mas eu acho que nós temos que abraçar um pouquinho mais ao invés de tacar pedra. Ele está sendo injustiçado, na sua opinião? Eu acho que críticas, elas têm que existir, faz parte as críticas, né? Perder a Copa do Mundo, tem que criticar, tem que ser criticado pela seleção que tinha, pelo nível da seleção que tinha, né? Mas como eu falei, as críticas quando começa a ser, já passa a crítica do profissional e começa a ser do ser humano, eu creio que aí já é passado os limites. Felipe, voltando a falar da Itália, que é o país que você estava jogando, como que foi viver lá? Você curtiu um pouco o país, gostou da gastronomia, um pouco da moda também? Porque você tem um estilo ousado, né, vamos dizer assim, de se vestir. Eu gostei muito da Itália, confesso que, apesar de ser espanhol, né, ter passaporte espanhol, todos os meus filhos serem espanhóis também, tem a minha esposa que é italiana. Nossa, eu me apaixonei pela Itália, gosto muito da Espanha, dos costumes, mas a Itália, eu tenho casa até hoje em Turim, então a Itália realmente é tudo aquilo que eu sonhei assim para mim, para de repente um futuro, para morar, alguma situação dessa. Depois da sua aposentadoria, você pensa em ir para lá então, para Itália, morar lá? Eu sempre tive um sonho de voltar para a Itália, né? Confesso que hoje eu não sei se voltaria, estou em São Paulo, nós estamos agora fechando a compra de uma casa já, gostei muito de São Paulo. A minha ideia é continuar por aqui por longos e longos anos. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, os filhos vão crescendo, né? Mas eu passei por muitos lugares, mas confesso que o seu país é o seu país, né? é a sua casa. Sabe, você poder falar o seu idioma, você poder é o seu costume, é o seu dia a dia, os seus amigos. O Brasil não vai piorar. Acho que a tendência do Brasil é melhorar, não pode chegar mais no fundo do poço. Né? E como que você encarou o fim da sua passagem pela Juventus e a sua ida para o Galatasaray? Como que você viu esse momento da sua carreira? Foi um momento de decisão muito importante, né? Porque eu entrei na sala para conversar com o Conte. Tava eu, o Conte e o Marotta, que é o diretor esportivo, e o Parades, o outro diretor esportivo. Eles falaram, ó, tá chegando um Pirlo aí, já chegou, né? No caso, o Pirlo já estava fazendo a pré-temporada conosco e tal, vai ser muito importante para você e tal. Eu falei, não quero ficar mais não, quero ir embora. Você pediu? E o cara falou, como assim você quer ir embora? Eu falei, não, eu quero ir embora, já são 4 anos, já são vários anos aqui, não lembro quantos anos eu fiquei lá e eu preciso de novos ares. E eu lembro, não, mas fica e tal, aquela situação, no final de tudo, eles falaram, tá, a gente vai emprestar você para um clube. Tava vendo uma situação aqui no Brasil, acabou que o Leonardo me ligou, o Leonardo até então era diretor do Paris Saint-Germain. O Leonardo me ligou e falou, ó, beleza, já fechei com a Juve e tal, vem pra cá que você vai ficar aqui, 1 ano de empréstimo, mas aí a gente vai te comprar, porque o cara que me comprou na Juventus era o diretor esportivo do Paris Saint-Germain e, não, você vai vir pra cá. E pra mim eu falei assim, ah, beleza, eu vou. É o Ibra que tá indo pra aí, tá todo mundo indo pra aí. Paris, né? O Paris, um ótimo time. Então eu falei assim, não, vamos fechar. E nesse meio tempo me ligou o Tafarel. Eu falei, não, Galatasaray, quer te contratar e tal. Eu falei, pô, Tafa, eu vou pro Paris Saint-Germain, ficar 1 ano lá e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Não, mas só escuta a oferta, vem pra cá conhecer, que eu sei que você não conhece e tal. Você já tinha dado a sua palavra
pro Paris ou não? Não, ainda não tinha palavra. Eu falei assim, vamos ver, vamos conversar, mas eu já, em casa, eu já tinha conversado com a Rô, falei, Rô, ó, é o Paris, vamos pra lá. Aí ela falou assim, ótimo. Quando nós escutamos a oferta do Galatasaray, foi uma coisa assim que não tinha como eu falar assim, Paris Saint-Germain, ou não tinha como. Eles fizeram uma oferta que financeiramente falando era muito além daquilo que eu ganhava, que já era bom na Juventus. Então era loucura. Eu falei, eu vou lá conhecer. Quando eu cheguei em Istambul e eu conheci, eu realmente fiquei maravilhado com todo aquela que é o mundo Galatasaray, o mundo turco. Eu me apaixonei de verdade. E liguei pro Leonardo e falei, é isso, expliquei para ele toda a situação. E fui pro Galatasaray para ficar 1 ano só emprestado. E acabou que eu fiquei 4 anos. E você, quando estava não vou para a Turquia para conhecer, você pensou em não ir por conta de ser Turquia, um país que não tinha tanta tradição quanto os países da Europa? Você pensou em, nem vou, ou não? Não, em nenhum momento eu pensei em dar um passo atrás, de repente não ir. Eu tinha para mim que a Turquia, Istambul era uma cidade, que a Turquia era um país na qual você ia ver aquelas pessoas só com o olho de fora, né, com as burcas e tal. Outra impressão você teve? Não, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu cheguei em Istambul e eu brinco, eu falei assim, caramba, igual o Rio de Janeiro, né? Tem a praia, dadas as proporções, as pessoas são, assim, calorosas também, a comida é muito boa, o doce maravilhoso. Você citou o Rio de Janeiro, você acha que a sua passagem pela Turquia, você se sentiu em casa naquele país? Sem dúvida. E você valoriza muito as questões que você ganha, os jogos que você ganha fora de casa. Você sempre fala que a gente ganhou lá na casa de não sei quem lá. O título que você ganhou na casa do Fenerbahçe foi o mais importante, um dos mais importantes da sua carreira? O mais importante, sem dúvida, é com a seleção, né? Você ganhar um título... Eu sou aquele que... Tem peso diferente. Da minha forma de analisar futebol, você jogar uma Copa do Mundo é tudo aquilo... Você ganhar uma Copa do Mundo é muito importante, é o ápice. Sim. Abaixo da Copa do Mundo, eu creio que é a Copa das Confederações, são os melhores times, os campeões. Mas você tá na seleção como titular e ganhar um título... é realmente muito expressivo. Agora, o meu primeiro título na casa do nosso maior rival foi importante porque o nosso time tinha muitos anos sem vencer. Sim. Então a gente chegar e vencer realmente foi algo histórico. E outro momento marcante lá foi quando você foi goleiro por um momento, né? Como que foi aquele lance? Você pegou um pênalti, saiu comemorando, a bola nem tinha saído de campo ainda. Como é que foi? É verdade, fomos jogar um jogo contra uma equipe considerada pequena, mas fora de casa, e lá na Turquia você joga com um estádio de 50 mil, time pequeno, tem 50 mil pessoas ali. E no final do jogo, acho que 40 e poucos minutos, o Muslera fez um pênalti, foi expulso, e eu peguei a luva e fui pro gol. Você teve a iniciativa de pegar a luva? E eu peguei, no meu lateral direito ia pegar, e eu falei, não, eu que vou pro gol. Peguei e fui pro gol. Deus me abençoou de forma tal que eu pudesse pegar o pênalti. Eu lembro que eu peguei o pênalti, a bola não tinha saído, eu já estava imitando o Pitbull. E o cara falou assim, não, a bola não saiu. Foi muito engraçado, a bola não saiu, eu olhei assim, comecei a comemorar, de repente a bola sai. Aí me batem o lateral, aí a bola vai, volta. Numa dessas voltas aí eu saí, peguei a bola e caí no chão com a bola, que é assim. Mas foi muito legal depois, assim, o estádio começou a me vaiar, né? O estádio rival. Mas eu lembro que quando acabou o jogo, que a minha torcida me chamou, fui lá saludar toda a torcida. Quando eu tava vindo, eu tive que dar uma volta ali, porque todo o estádio me aplaudiu, que dali foi muito bacana. E você imaginou se o juiz mandar voltar aquele pênalti, que você deu uma adiantadinha, né? Imagina se ele volta. Se ele volta ia ser complicado. O que fez você pular pro canto direito? Você teve uma intuição. Intuição. Mas no momento que eu pulei, e que a bola não tinha batido ainda, mas a sensação que eu tive no meio do caminho, a bola vindo, e eu tinha certeza que eu ia pegar, porque eu já estava para fazer a defesa, já tinha pulado pro canto da bola, a bola estava vindo em minha direção. Essa sensação é sensação fenomenal. Uma das melhores sensações que eu tive na minha vida foi essa. Outra sensação que eu quero perguntar para você foi quando você recebeu uma suspensão diferente, né, da federação, e uma multidão foi lá na sua casa te apoiar, e você começou a pular com os caras, cantar com os caras. O que você sentiu naquele momento, aquela energia? Primeiro eu vi uma foto, tinha uma foto minha, e a foto era muito bonita, né? E eu fiz um retuitei a foto, né? E tinha alguns dizeres turcos, e uma situação de outras coisas em turco ali, mas eu não entendi. Me deram 3 jogos de suspensão porque tinha
O turco era um xingamento contra o presidente do rival. E aquilo dali foi uma situação que nunca tinha acontecido, mas nós tínhamos 3 jogos importantes e eu era peça importante naquele time. Eu lembro que eu estava em casa e era uma multidão. Foram 2 dias seguidos na minha casa, não sei quantas mil pessoas. E eu tive que ir lá e eles têm um cântico que eles mandam todo o estádio ficar quieto e depois começam a bater palma e pular. E realmente o momento foi que eu comecei a pular com eles, foi muito importante para mim, que estavam a maioria da torcida estava ali, né? Eu me senti realmente muito amado e aquilo dali marcou muito. E você já citou que na Turquia você desenvolveu seu gosto lá, né, por doce, tanto que eu apontei para os doces daqui. Você gostou, você se acostumou muito bem com a gastronomia de lá? Você sentiu alguma diferença? Não, gostei muito de lá, gostei muito. Tem algumas coisas diferentes, de repente, de eles tomarem leite comendo alguma coisa e tal, mas a comida é basicamente parecida com comida brasileira, uma comida ou outra um pouco mais apimentada, mas é que Istambul é uma cidade globalizada que já, é né? globalizada, justo. Você vai no restaurante italiano, vai no restaurante espanhol, vai no restaurante de carne, na qual tem essa do Nurset, que é o famoso. Seu amigo, né? Meu amigo, e nós na Turquia, quantas vezes nós íamos lá, e às vezes ele em casa fazia também, então realmente a carne era maravilhosa, não tem muita diferença, como carne no Brasil, como carne lá, de repente a carne no Brasil é um pouco mais macia, em outro lugar um pouco menos, mas o gosto é sempre igual e eu gostei muito realmente. E você desenvolveu seu gosto por chá e por vinho lá na Turquia, não foi? Eu passei os primeiros anos na Itália, eu não tomava vinho e comecei a gostar de vinho na Turquia, por causa do Tafarel. O Tafarel me ensinou a gostar de vinho. E o chai, né? Que é o chai que fala? É o chai, que é o chá turco. Eu gosto muito e meu filho, o meu caçula também, o Luke, ele também gosta muito. Quando eu faço um chá pra mim, ele quero também. Ele pega, e eu lembro que ele era pequenininho, novinho, que ele nasceu na Turquia. Sim. Ele pegava com uma colherzinha, dava na colherzinha na boquinha dele. E ele gostava do chai. É engraçado porque você foi desenvolvendo a sua família, foi criando a sua família paralelamente à sua carreira. Cada país que você jogou teve um filho. O Luke nasceu na Turquia, você sentiu que a sua família ali estava perfeita, estava fechado? O seu sonho foi realizado? Foi. Mas eu lembro que nós estávamos nos Estados Unidos e eu falei assim, a Rô falou assim, a gente está vendo aí tanta maldade, né? Tantas mortes precoces, criança morrendo. Será? A Pieta já está crescendo. Será que a gente vai ter mais um? E eu falei assim, hoje era à noite, né? Era dia fértil dela. Eu falei assim, nossa, hoje chicote vai estar lá, né? E eu falei assim, Rô, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Tudo em casa a gente faz na base da oração. Eu falei, vamos orar. Se for da vontade de Deus, você vai ficar grávida. Se não for, não vamos fazer nada hoje. Tá? Deixa passar o dia, não precisa ser o dia fértil, não tem problema nenhum. E nós fizemos uma oração, oramos e falamos, se for da sua vontade realmente que venha, porque a gente está vivendo num mundo que a gente tem visto muita maldade e a gente tem assustado com as coisas acontecendo. Eu lembro que a Roberta, a menstruação dela não tinha descido e ela fez aquele teste da farmácia, né? E tinha dado negativo, o segundo tinha dado negativo. Eu falei assim, deixa pra lá. Passou um tempo, eu já tinha até esquecido, passou alguns dias, eu tinha esquecido, ela trocou. Fez outro teste? Fez outro teste, trocou o teste, trocou de marca. Eu lembro que eu estava em casa e tal, ela foi e jogou no meu peito, falei, olha aí, abre aí, um presente para você. Eu fui ver, ela estava grávida. Ou seja, a gente realmente soube que foi da vontade de Deus, realmente a vinda dele, e a gente se completou. E você tem uma ligação muito forte com seu pai e com seus filhos também. Eu queria perguntar para você tem mais medo de falhar como jogador, fazer alguma coisa dentro de campo, ou falhar como pai? Eu não tenho medo de falhar, porque a falha, ela faz parte do ser humano. Faz parte falhar. Nós aprendemos com as falhas, né? Eu creio que meu pai, comigo, eu fui sou o primogênito, né? De 3 irmãos, de 4, que o Cid é adotado e é irmão. E eu creio que meu pai falhou muito comigo. Falhas essas que não foram cometidas com o Nicolas, muito menos com a Disa. Eu creio que falhei com o Lineker. Falhei um pouco menos com o Davi, um pouco menos com a Pietra e vou falhar um pouco menos com o Luke. A gente vai aprendendo, mas sempre com muito amor, sempre com muito amor. Acho que o amor é a base de tudo. As pessoas às vezes me veem no campo e no campo realmente eu me transformo e eu tenho essa situação, esse DNA vencedor, quero vencer. Não importa se você está jogando final de
de estadual, final de Libertadores, você está jogando apenas um amistoso. Eu quero honrar o clube que está colocando a comida dentro da minha casa. Mas fora de campo eu sou uma pessoa totalmente diferente. Você passou por vários países, Espanha, Itália, Turquia. Você sentiu que no Brasil era o lugar certo de dar continuidade à criação dos seus filhos? Isso foi um motivo de fazer você voltar? Para ser bem sincero, a ideia de voltar é o sonho de construir uma história num clube do Brasil. Né? Saí daqui muito novo e por mais que tivesse ganhado títulos nos clubes que passei, passei jovem ainda. Então eu queria vir já com uma história, né? E poder ajudar, poder agregar. Né? Por isso a decisão de vir para o Palmeiras e agradeço a Deus todos os dias pelo Palmeiras também ter aberto as portas para mim. Mas a ideia era de voltar para conquistar títulos e tentar fazer uma boa história. Quando falaram, ó, o Palmeiras quer contar com o seu futebol, o que você pensou assim? Ah, bora, é o time certo para eu tentar desenvolver essa história que você falou? Justo, então. Quando você fala de certos clubes no Brasil, você não precisa de muito para saber, né? Quanto mais você que acompanha de futebol. Quem não acompanha já sabe que é Palmeiras, ainda mais quem acompanha. Então, realmente, para mim foi muito importante. Né? Tantos grandes nomes passaram por aqui. Por isso, a ideia de poder voltar e fazer de tudo para construir uma história pequena que seja aqui para ser lembrado. Apesar de ter sido camisa 10 na Turquia, você também já jogou camisa 3. Na Inter de Milão, você foi o camisa 83 e aqui você é o 30. Tem alguma coisa com o número 3 ou foram só coincidências tudo isso? Gosto muito do número 3, para mim, o que eu falo muito é que eu sou dos três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algumas pessoas aí que eu vejo também que jogam. O Curry no Golden State tem o número 30. E eu acho bacana, acabou que por uma coincidência não tinha visto, mas enfim. Eu gosto do número 3 por isso. Falo que eu sou dos três. Você já tinha morado aqui no Brasil, imagino que seja muito parecido, BH, Porto Alegre. Daqui foi tranquila a adaptação de vocês em São Paulo? Foi, eu não tenho a reclamar sobre a adaptação em nenhum lugar que eu passei. Né? Todos os lugares foram bem bacanas, foram rápidos também. Como eu falei, eu creio que eu posso ir sempre, mas eu sempre vou voltar para o meu país. Né? Porque realmente eu amo meu país, aqui que estão os meus amigos. Mas a minha ideia realmente, quando nós chegamos aqui em São Paulo, hoje nós estamos, como eu te falei, comprando uma casa aqui, realmente porque a gente pensa em dar sequência à nossa vida aqui no Brasil. Você passou por um momento aqui, imagino que no decorrer da sua carreira, também por alguns momentos complicados. Você conversa com alguém fora da sua família? Porque assim, a sua família eu imagino que sofra muito com você, então eles estão muito no sentimento. Você conversa com alguém que está meio externo à situação para conseguir falar, ó, você siga esse caminho que vai te dar melhores frutos? Eu tenho 2 pastores, né, 2 casais de pastores que são meus amigos, né, que me acompanham desde lá de fora, que é o Bispo Júnior, né, pastor Mário, junto com a Margéria, a esposa do Mário, e a pastora Dani também, que é a esposa do Júnior. São os nossos pastores, pessoas que nos acompanham aí muitos anos, né, que são pastores e amigos, né. O amigo de verdade não é aquele cara que quando você chama para sair, o cara, vamos sair. Né? Ou o cara que você é casado, o cara fala assim, pô, tem aquela menina que tá me dando mole aí, pô, vai lá, pega ela. O amigo de verdade é o cara que você fala assim, ó, pô, você vai pegar, você é casado, vai destruir a sua família por causa dessa moça aí, né? Pô, vai sair, amanhã você tem treino de manhã, você quer sair? Esse é um amigo de verdade. Esses são os amigos que eu dou valor, esses são os meus amigos de pequeno. Né? Então, eles são dessa maneira. Né? São pessoas que, pô, você tá certo. Não, você está errado. Porque falar que está errado também, isso te ajuda bastante. Então, nesse momento conturbado que eu passei aqui e em outros lugares também, não só no âmbito profissional, mas pessoal também, né? Normal passar por problemas, por tribulações, e é nesse momento que você realmente se apega com Deus e, sobretudo, os amigos, né? De verdade. Independente do momento que passou aqui, teve uma identificação muito forte, um apoio muito forte da torcida do Palmeiras. Como que você encara esse apoio? O que você sentiu quando ouviu a sua música lá do Pitbull Cachorro Louco? Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, fiquei contente. Confesso que creio que isso incomoda algumas pessoas, né? Creio que isso incomoda algumas pessoas. Eu já vi tantas pessoas falarem, pô, nunca ganhou nada no Palmeiras e tem música, as pessoas gostam dele. Mas eu agradeço a Deus realmente por cada um que tem transmitido esse carinho para mim. Confesso que para você se tornar ídolo de um clube como
o Palmeiras, que é um clube acostumado a ganhar títulos, você tem que marcar história com títulos, né? Mas eu confesso que eu tenho, juntamente com a rapaziada, trabalhado bastante. Aqui foi um momento de que eu aprendi muito e é inevitável falar da torcida por tudo aquilo que eles fizeram naquele momento conturbado que eu passei aqui no Palmeiras, né? Então, eles me abraçaram, eles me apoiaram, junto com meus companheiros. Não posso deixar de falar de nenhum dos meus companheiros que me abraçaram também na minha volta, a diretoria, o Palmeiras, o clube. E é por isso que eu nunca falei isso, mas eu sinto que eu tenho uma dívida com o Palmeiras por tudo aquilo que eles fizeram para mim no momento que eu mais precisei. Outro momento marcante seu foi toda aquela questão contra o Peñarol. Você, não vou falar da briga de novo, eu queria perguntar para você o que você falou com a sua família logo assim que acabou o jogo, porque eu imagino a angústia, né, de estar vendo de casa toda aquela confusão, você encurralado no campo, no canto do campo. O que você falou com a sua esposa? Tá tudo bem, já tô no vestiário, tá tranquilo. Ela tava lá, né? Minha esposa tava tava lá junto com meu irmão. Minha mãe que me ligou e minha mãe não conseguia falar. Eu tava dentro do vestiário e minha mãe ligou e ela tava chorando compulsivamente. E eu falei, calma, eu tô bem. Não, te machucar. Eu falei, não, tô bem, relaxa, tô bem. Eu tive que fazer um FaceTime com ela pra ela ver que eu tava bem. Mas liguei pra casa, os meus filhos em casa, falei, pai tá bem, tá tudo legal. E foi até engraçado que o meu filho falou assim, eu sei que você tá bem. Eu falei, como assim? Não, eu sei que você tá bem. Foi engraçado isso. Eu falei assim, não, mas pai tá bem, relaxa, pai tá tranquilo. Então, não, pai, eu sei que você tá bem. Aí minha esposa, depois, quando nós saímos no ônibus, eu saí do ônibus, fui no carro, dar um beijo nela, né? Mas graças a Deus, correu tudo bem, graças a Deus, e é o que eu falo. Às vezes o Brasil tem isso, né? De criticar, mas na hora de dar moral, na hora de apoiar, pouco. A torcida do Palmeiras evitou uma tragédia. E eu não vi as pessoas falando isso, vi poucas pessoas. Os seguranças do Palmeiras evitaram uma tragédia. Tem que ser exaltado tanto a torcida do Palmeiras como os seguranças do Palmeiras. Eu falei com cada um deles, sabe? Porque ali realmente eles não fugiram à luta, eles não fugiram daquele momento ali na qual arrumaram uma arapuca pra gente. Já estava tudo armado. O jogo estava 2-0 para eles e estava mil maravilhas. Na hora que nós empatamos, era macaco para um lado, macaco para o outro. Na hora que nós viramos o jogo, eles vinham já para... Eles queriam confusão, como já tinham em outras épocas e outros anos arrumado confusão. Então, realmente, já era alguma coisa programada para eles. E nós temos que tirar o chapéu. E eu não vi ninguém da imprensa falando. Se de repente é de fora, fala, que bonito, olha o que eles estão fazendo juntos. Não, aqui não. Aqui nós somos massacrados, digamos assim, mas aqui dentro nós temos realmente que falar que os nossos seguranças foram nota 10, juntamente com o nosso torcedor. Parabéns ao Alexandre Matos, né, que foi um cara que já anteviu toda essa situação e mudou tanto de segurança para lá. Felipe, para a gente encerrar a nossa entrevista, você é um cara que fala muito em objetivo. Qual que é o seu objetivo atual? É ser campeão no Palmeiras, fazer uma história aqui? Meu objetivo no Palmeiras hoje é ser campeão no Palmeiras, marcar uma história dentro do Palmeiras, e que no futuro poder renovar e ficar pro resto da minha vida aqui no Palmeiras. Você acha que gosta tanto da Itália, é só coincidência você estar passando por um momento agora num clube que vem de tradições italianas? Pode ser coincidência, mas eu creio que isso é uma história que Deus determinou que aconteceria, né? Porque eu poderia ter voltado para outro clube, poderia ter ficado por lá mesmo, eu tinha mais um ano de contrato na Inter, nós já estávamos conversando sobre renovação, então poderia ficar lá tranquilo, né? No meu círculo de comodidade, digamos assim. Mas... E quando eu vim para cá, eu não tinha me dado conta, né, dessa situação dos italianos, de Itália, de tudo, dessa coincidência, eu não tinha me dado conta, confesso. Então, realmente, eu creio que foi Deus realmente que me trouxe para cá. O Felipe, como todo mundo sabe, é um cara que ganhou inúmeros títulos na sua carreira, e para simbolizar isso, nós fizemos aqui um troféuzinho com fotos, que imagino que você gosta, são fotos suas, fotos da sua família, que a TV Palmeiras dá de presente para você. Você pode decorar, não sei se é sua casa. Com certeza. Talvez o seu quarto aqui no CT. Vai ser decorado lá em casa. Então, Felipe Melo, eu agradeço a sua entrevista, a sua parceria, sua paciência pela entrevista longa. E você aí, deixe seu like no vídeo, se inscreva na TV Palmeiras e deixe no comentário também quem você quer ver no próximo episódio do quadro Fora de Casa. Valeu, pessoal, até a próxima!